4. Nossa, muito. Aí, foi. Fala, galerinha. Tranquilos? Como estamos no dia de hoje? A aula de hoje, diferente da aula da semana passada, que era uma aula de exercício, uma aula de visão de estequiometria, a gente vai comentar de estequiometria, mas eu quero trazer um novo conceito para vocês que alguns de vocês não viram ainda. Corrija se estiver errado. Vocês não viram isso com o Ian ou nem com o Breno ainda, né? Óxido da redução? Óxido redução? Não. Óxido redução Nenhum, não. né? Não. Beleza, então, tranquilo. Então a gente vai dar uma introdução. O que é óxido redução? Que vocês vão ver tanto Química 1, quanto em 2, quanto em 3. Todos os professores vão ver isso daqui. E aí, na próxima aula, a gente vai aplicar isso daqui na estequiometria. Como é que a gente brinca com isso? Tá legal? Vamos lá, então. Primeira coisa, vamos lembrar daquela questão de estequiometria. Como é que faz um sanduíche de mortadela? Sanduíche de mortadela, vocês lembram, né? A gente está usando a nossa proporçãozinha: um pão, um queijo e um quilo de mortadela. É assim que a gente faz. E aí a gente consegue um sanduíche de mortadela. A proporção que a gente inventou é aquela de 1 para 1 para 1, que gera 1. Essa proporção ela sempre vai ser constante, que é o que diz a lei de Prost, a lei das proporções definidas. Se eu quiser fazer 2 sanduíches de mortadela, eu vou manter a mesma proporção. Vou precisar de 2, 2, 2, 2, que é a mesma proporção de 1 para 1, né? Só mudou que eu multipliquei tudo por 2. Se eu precisar de 3 sanduíches de mortadela, vou precisar de 3 pães, 3 queijos, 3 mortadelas. 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5. A proporção é isso. Você vai mantendo os mesmos coeficientes. Certo? Agora, na lei de Prost, só para ver se está todo mundo esperto, todo mundo ligado, você quer fazer um sanduíche de mortadela, eu uso um pão, um queijo e uma mortadela. E aí, se eu tiver 2 pães, 3 queijos e 2 mortadelas, eu faço quantos sanduíches? Nessa proporção aqui de baixo. 2. Faço só 2, né? Vocês lembram o que o queijo é nessa reação? Qual é o nome que a gente dá pro queijinho? Ele é o agente... Eu ia falar agente oxidante, olha isso que loucura. Ele é o cara que determina quem reduz... quem determina quem reduz ou quem não... Ele é o que sobra. Ele é o que sobra. O que vai sobrar. Eu esqueci o nome. Que nome que a gente dá para quem Reagente sobra? em excesso. Obrigado. Nossa. Reagente em excesso. O queijo aqui, no caso, ele vai ser reagente em excesso, que ele vai estar em excesso, vai estar a mais, vai sobrar. E o pão e a mortadela são os reagentes limitantes, é o que vão definir, de fato, o que eu vou ter nos produtos. Então, eu vou ter 2 pães e um queijo, é o que sobrou. O que a gente conseguiu fazer foi 2 pães e um queijo. Beleza, né? Isso daqui é a lei de Prost, a gente já manteve, já estava ligado. Mas, na oxirredução, com estequiometria, isso aqui vai fazer bem mais sentido depois. Por quê? Quando a gente está fazendo balanceamento estequiométrico, quando a gente está montando a nossa equação, a gente dá prioridade ao macho. Lembrando, macho é metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. O macho tem que ser sempre seguido no balanceamento estequiométrico. Vamos lá, vamos fazer esse balanceamento dessa reação de cal, que é a famosa cal virgem, né, para botar na parede, com a água. E vai gerar hidróxido de cálcio. Vamos lá, o que a gente faz aqui primeiro? Alguém me lembra? Ver se tá balanceado, né? Ver se tá balanceado, isso aí. A gente tá olhando aqui, ó. Vamos começar olhando pelo metal, então. Um cálcio. Tem um cálcio aqui e um cálcio aqui, beleza. O outro metal diferente desses 3 não tem, carbono não tenho, hidrogênio. Eu tenho 2 aqui nos reagentes e 2 nos produtos. E oxigênio eu tenho 2 nos reagentes e tenho 2 oxigênios nos produtos. Então essa equação aqui, ela já tá balanceada. Ela já veio balanceada bonitinha quando não tem o coeficiente estequiométrico na frente da molécula, porque o coeficiente estequiométrico é 1. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Agora, opa, deu spoiler. Agora na reação aqui de baixo, vamos fazer a mesma coisa. A gente já começando pelo metal, temos um sódio nos reagentes e 2 sódios nos produtos. Já viu que não está balanceado. Então vamos fazer o balanceamento. Macho. Primeiro o metal. Quem que é o metal aqui? Metal é o sódio. Então a gente vai balancear primeiro o sódio. Eu tenho 2 sódios nos produtos e apenas um sódio nos reagentes. Então eu vou multiplicar essa molécula que tem sódio por 2. Aí vai ficar igualzinho. Próximo é um ametal, diferente dos 3. O ametal que a gente tem diferente dos 3 aqui é o enxofre. Eu tenho um enxofre nos reagentes e um enxofre nos produtos. O SO4. O 4 é do O, não é do S. Então tá bonitinho. Tem um aqui, um para aí. Próximo, carbono. Não tenho carbono. Então, hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios aqui nos reagentes e 2 aqui no ácido sulfúrico, mais esses 2 hidrogênios aqui do hidróxido de sódio, tenho 4 nos reagentes, e nos produtos só tem 2. Então, vou fazer o quê? Multiplicar isso daqui por 2 para conseguir 4 hidrogênios nos produtos também.
Nos oxigênios, eu tenho 4 oxigênios aqui, nesse primeiro, e eu tenho 2, ou seja, ao todo eu tenho 6 aqui nos reagentes, e eu tenho 4 desse sulfato e 2 dessa água. Então, eu tenho 6 nos produtos. Então, tá bonitinho. Vai ficar mais ou menos assim, essa reação estequiometricamente balanceada. Bonitinha, né, pessoal? Alguém tem alguma dúvida quanto a essa parte de balanceamento estequiométrico? Alguém não lembra de alguma coisa? Não fez sentido alguma parte? Tá legal. Tá bacana. Beleza? Então vamos lá. Seguindo então. Agora a gente vai ver coisa nova. Isso aqui era só uma revisãozinha pra galera que tá mais desligado, para ficar mais esperto, né? Agora vamos ver coisa nova. Oxidação. O que é a oxidação? Quem consegue me dar um exemplo de alguma coisa oxidação, de acontecer alguma oxidação na sua vida? Alguém me lembra alguma coisa? De ouvir essa palavra em algum contexto na vida? Agora é de pilha. Pode falar, pode falar. Luana, pode falar. Eu ia falar mais tipo metal ou alguma coisa. Mas metal eu acho que é outra coisa. Mas não sei, é alguma coisa nesse contexto aí, tipo pilha, bateria, essas coisas. A gente vê muita oxidação relacionada a metal, né? Boa, Luaninha, bem detalhado. A gente sabe que quando você está falando, o ferro, a faca de ferro, oxidou, enferrujou. A gente vê muito associado a isso, a oxidação, né? Essas palavras realmente fazem bastante sentido. A pilha oxidou é porque a pilha começou a dar aquele líquidozinho lá e tal. E aí é nesse esquema. Só que o que é a oxidação de fato? A oxidação de fato é só uma espécie química perdendo elétrons. É só isso. Eu tenho alguma espécie qualquer que está perdendo elétrons. E por que quando a gente pensa em oxidação, a gente sempre pensa em um metal? Porque os metais têm o quê? Os metais têm baixa eletronegatividade. Ou seja, eles têm baixa capacidade de segurar os elétrons. Então, normalmente, quem vai sofrer oxidação, normalmente, são os metais. Porque os metais, eles querem perder elétron, eles querem doar elétron. Eles estão doidinhos para perder elétron, são os metais. Então, as reações de oxidação, elas vão acontecer normalmente nos metais, porque eles têm essa predisposição a perder elétrons. Então, quando você fala, você está lá com seu pai, não sei o que, a bateria do carro oxidou, bateria feita de metal, né? O casco do navio oxidou, o metal do casco do navio oxidou, que é feito de metal. Então, isso aí vocês vão ver bastante nesse contexto. Também é interessante perceber. E aí, esses metais, ou outros compostos, normalmente são os metais, mas outros compostos também podem sofrer oxidação, mas majoritariamente são os metais. Esse metal, ou esse composto que está sofrendo oxidação, ele vai perder elétron e alguém vai ter que ganhar. Se eu estou perdendo o elétron, eu não estou perdendo esse elétron de graça, eu não estou simplesmente jogando para a atmosfera um elétron. Esse elétron está indo para algum lugar. Tem alguém que está ganhando esse elétron. Então isso é legal prestar atenção nisso, que vai fazer sentido mais para frente. Esse elétron que ele está jogando no ambiente vai ser captado por alguém. Porque do mesmo jeito que tem gente que está doida para perder elétron, tem gente que está doida para ganhar. Então, enquanto os metais estão querendo doar elétron adoidadamente, o flúor, por exemplo, que tem uma eletronegatividade gigante, está doido para pegar um elétron dando bobeira ali. O oxigênio quer pegar um elétron dando bobeira também. Então, é interessante perceber isso. E aí, eu sempre vou ter um outro elemento mais eletronegativo. O que é mais eletronegativo? É aquele elemento que tem mais predisposição a pegar aquele elétron para ele. Então, eu dei o exemplo do flúor aqui, né? O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Naquele fui ontem no Clube Brahma e gerei 6 cervejas por hora, o flúor está em primeiro. Ele é o mais eletronegativo. Então, ele está doido para ganhar elétron. E a gente tem, por outro lado, tem, por exemplo, o sódio, que é um metal alcalino, metal da família UA. Ele está doido para o quê? Está doido para perder elétron. Então, o sódio está lá, doido para doar um elétron, o flúor está de boas, doido para ganhar um elétron. Aí juntou a fome com a vontade de comer, né? O sódio vai acabar doando esse elétron, vai acabar perdendo. E quem vai pegar? O flúor. O que acontece, mais ou menos, é como se o flúor, de fato, estivesse roubando aquele elétron do sódio. Mas não é roubar porque o sódio quer dar, né? Então, a gente não tem bem esse quesito. Aí, aqui embaixo, temos uma semi-reação de oxidação. O que é isso? É uma reação só observando aquele elemento que está sofrendo oxidação para tentarmos entender o que está acontecendo com ele. Normalmente, quem sofre oxidação são quem? São os metais. Os metais, normalmente, são sólidos. Então, aqui, o X é um metal qualquer, está no estado sólido, aí ele vai sofrer uma reação de oxidação. O que vai acontecer com ele? Ele vai para o estado aquoso, vai ficar um cátion positivo,
Por que significa que ele está positivo? Quer dizer que ele está perdendo o elétron. Quer dizer que ele está ficando mais positivo. Então está virando um cátion. E aí o outro elétron vai se desprender do elemento. Ele vai ficar mais aqui. É como se fosse um produto. Como se fosse uma decomposição desse metal. O metal está se decompondo. Não é uma decomposição, porque ele não está se decompondo em mais de um elemento, né? Ele está só sofrendo uma semi-reação de oxidação. E aí ele está virando um cátion e liberando um elétron. Só que esse elétron a gente sabe que não vai ficar no ambiente. Ele vai ser captado por outro elemento. Aí, antes de perguntar se vocês têm dúvidas, eu vou mostrar logo o próximo slide, que é o slide da redução. Porque pensa comigo, se eu tenho alguém que está perdendo elétron, outra pessoa vai ter que receber. E quem que vai receber? É aquele elemento que está sofrendo a redução. Enquanto quem sofre a oxidação está perdendo elétron, quem sofre a redução está ganhando esse elétron. Então, a redução é o ato do elemento ganhar um elétron. É uma espécie química receber um elétron. Ele está sofrendo uma redução. Então, se nesse caso eu tenho que o sódio ele está sofrendo uma oxidação, perdendo o elétron, e o flúor está sofrendo uma redução, ganhando esse elétron que o sódio perdeu. Certo? E aí o que acontece? Esse cara que está sofrendo redução, ele está sempre ganhando o elétron de outro elemento. Então, aquele elétron que está dando bobeira ali, o cara que sofre redução vai lá e aproveita. E normalmente quem sofre redução são quem? É aqueles elementos que têm mais eletronegatividade. Ou seja, aquele elemento que sofre redução, ele é mais eletronegativo, e por conta daquele que sofre oxidação ser menos eletronegativo, vai ficar mais fácil de roubar o elétron dele. E aí a gente tem uma semi-reação de redução. O que é a semi-reação de redução? É como se fosse, no início, o elemento ele está como um cátion positivo, ele está tranquilão, está no estado desbalanceado dele, e aí ele vai sofrer redução, ele vai receber esse elétron, ele está sendo somando a esse elétron e está indo para o estado neutro, que é o estado que ele fica mais estabilizado, né? Por exemplo, o flúor, quando ele está com menos de 8 elétrons na camada de valência, né, não atinge o regra do octeto, ele está meio que instável. Aí quando ele recebe esse elétron, ele fica estável, que é o que está acontecendo nessa semi-reação de redução, por exemplo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida contra a oxidação e redução? Provavelmente várias, né? Mas dentro dos slides que eu falei agora. Pode falar, Leandrinho. Ô, Pita, deixa eu te falar. Eu sempre tive dúvida, isso acontece na pilha. Por que essa é a equação? É como se fosse, tipo, é como se fosse um total, né? Você tem... Porque eu sempre tive dúvida, por que esse E, no caso da redução, ele não fica no final, como produto? Se ele recebe esses elétrons. O elétronzinho? Pensa só. No reagente, tá aquilo que está acontecendo. Nos reagentes, a gente bota quem está interagindo. E nos produtos, a gente bota o resultado. O que está reagindo? O elétron e o elemento que está sofrendo redução. E o resultado é o quê? É o elétron com aquele... É o elemento com aquele elétron já incorporado a ele. Por isso que ele aparece no resultado. Porque no resultado, nos produtos, ele já está incorporado. É como se fosse uma coisa fora. Tipo, ele está lá de boa positiva, ele recebe o elétron e ele fica negativo. Isso. Isso. Beleza, valeu. Isa, pode falar. Ô, Pita, você tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ah, tá. Eu queria saber qual é a frase que você falou na hora do flúor. Eu acho que é flui a praça, é isso? Ah, tá. Não. É a fila de eletronegatividade dos elementos. Fui ontem no clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. Essa é a fila de eletronegatividade dos elementos, do mais eletronegativo para o menos. Aí é o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Beleza? Decora essa listinha que é bem importante, bem útil. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Então vou seguir. Beleza? Pita, agora... pode falar, Mariana. Você pode voltar rapidinho na oxidação? Só para mim... Tá bom. Só para mim copiar aqui rapidinho. Tranquilo. Vou falando no caminho, mas enfim. Pronto, aí eu acho que já fica claro que, junto com a oxidação e com a redução, esses dois, eles têm que interagir juntos. Porque se tem alguém perdendo, sempre tem alguém ganhando. Se tem alguém ganhando, para ganhar, alguém tem que perder. Ou seja, essa reação de oxidação e redução, elas nunca acontecem separadas. Elas sempre acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo, concomitantemente. É por isso que a gente chama de óxido-redução.
Porque uma sempre acontece acompanhada da outra. E aí, nessa situação, os elétrons, a quantidade de elétrons naquela reação sempre vai manter a mesma. Por exemplo, o Leandro tem 3 bolinhas de gude. Eu tenho 2. Vamos falar que eu fui lá e roubei 2 bolinhas de gude do Leandro. Aí ele ficou com 1 e eu fiquei com 4, certo? No início, a gente tinha ao todo, eu e ele, tínhamos 5 bolinhas de gude. Agora, no final, a gente continua com 5 bolinhas de gude. A oxidorredução é isso. Tem gente que está roubando o elétron e tem gente que está perdendo, só que no final e no começo, a quantidade de elétrons ao todo continua a mesma. Não vai sumir elétron para nenhum canto e nem vai aparecer elétron do nada. Ou seja, se no começo o sódio e o flúor, juntos eles tinham... Vou chutar um exemplo aqui aleatório, tá bom? Juntos eles tinham 8 elétrons na camada de valência dos dois. Depois de sofrer a reação de oxidorredução, eles vão continuar com 8 elétrons na camada de valência dos dois. A diferença é que o sódio perdeu e o flúor ganhou. Mas a quantidade de elétrons ao todo continua a mesma. E eu vou botar esse exemplozinho aqui, ó. Essa reação de zinco mais 2HCl mais H2 mais zinco... No caso, é zinco sólido mais ácido clorídrico, gerando gás hidrogênio e cloreto de zinco. Perdão. Essa reação ela vai acontecer o quê? Ó? Eu tenho um zinco sólido. O zinco sólido ele vai interagir com o hidrogênio. Por que vai interagir com o hidrogênio? A gente vai ver isso depois. Aí são os elementos que estão sofrendo a reação em questão, né? O zinco sólido ele vai interagir com os elétrons do hidrogênio, fazendo o quê? Fazendo com que o zinco ele perca os elétrons e o hidrogênio os receba. Por que o zinco está perdendo elétron e por que o hidrogênio está recebendo nessa reação aqui? É o que eu vou explicar. É um pouquinho difícil de entender, mas vai fazer sentido a partir de agora, tá bom? Gravem isso daqui. Número de oxidação. O NOx. O NOx é uma abreviação de número de oxidação e é basicamente a carga elétrica aparente, ou dependendo do átomo, pode ser real mesmo, de determinados elementos, determinados átomos na reação química. Ou seja, vocês lembram das ligações iônicas? Numa Sim. molécula, por exemplo, de NaCl, molécula de NaCl. Vocês conseguem me dizer qual que é a carga aparente do sódio? Alguém vai me lembrar agora? Na mais. Na mais, né? E o Cl é menos, certo? Por que isso? Isso daqui vem da ligação iônica. Na ligação iônica, o sódio ele tem um elétronzinho na camada de valência e o cloro tem 7. Aí ele tem os 7 elétrons aqui. Então o que acontece? Esse elétron, o sódio vai pegar e vai doar para o cloro. Aí o cloro ficando com 8 elétrons, ficando negativo, já que ele ganhou um elétron, e o cloro perdendo esse elétron na camada de valência e ficando positivo, já que ele perdeu um elétron. Ou seja, essa carga aqui, ela é uma carga real. Realmente ocorre uma doação de elétrons. O sódio está doando elétron para o cloro. Então o sódio está ficando mais 1 e o cloro está ficando menos 1. Justamente por causa dessa doação de elétrons. Só que nem sempre essa carga ela vai ser real. Ela pode ser aparente, essa carga elétrica. Quando que essa carga elétrica pode ser aparente? Eu vou usar o exemplo aqui do H2O. H2O, vai. H-O-H. Aí eu vou estabelecer uma ligação simples. Aí outra aqui. Balanceio os átomos das extremidades. Vou colocar os átomos restantes, os elétrons restantes no átomo central agora. Pronto. Essa daqui é a minha fórmula molecular da molécula de água, né? Do H2O. O que a gente tem específico aqui? Eu posso dizer que todos os átomos aqui estão balanceados? Tá, sim, tá. O hidrogênio fica balanceado com 2 elétrons, né? O oxigênio fica com 8, normal. Beleza. O que a gente tem que observar? Existe uma diferença de eletronegatividade do oxigênio para o hidrogênio? Existe? Sim. Existe. Quem que é mais eletronegativo? O oxigênio. Oxigênio. Então, eu vou ter polaridade nas ligações? Vai sim. Vai ter uma nuvem eletrônica também. Quando eu tenho diferenças de eletronegatividade, quer dizer que as ligações vão ter polaridade. E o polaridade é o quê? É aquela setinha, né, que sempre vai apontar para o elemento mais eletronegativo. No caso aqui, é a setinha do hidrogênio para o oxigênio aqui, e daqui para cá.
Essa setinha são aquelas setinhas de polaridade das ligações. Elas indicam o caminho para onde o elétron está sendo puxado com mais força. No caso, como o oxigênio é mais eletronegativo, o oxigênio está puxando os elétrons com mais força para perto dele. Então, vocês concordam comigo que se o oxigênio está puxando os elétrons com mais força, eu vou ter que esses elétrons vão ficar mais perto do oxigênio do que do hidrogênio? Alguém não concorda? Alguém não entendeu? Pelo fato do oxigênio puxar os elétrons com mais força, os elétrons vão ficar mais perto deles, do oxigênio, do que do hidrogênio. Justamente porque o oxigênio é mais eletronegativo. Certo? Essa parte é importante, hein, pessoal? Alguém não pegou? Beleza, vou dar continuidade, então. Então, o que acontece? Esses elétrons, eles ficam mais perto do oxigênio. Então, é como se, na prática, o oxigênio ficasse mais ou menos assim, ó. Um elétron aqui, outro aqui, fazendo ligação simples. Um elétron aqui, outro aqui. É mais ou menos isso. Os elétrons ficam muito distantes do hidrogênio e ficam mais próximos do oxigênio. Isso se deve por conta da diferença de eletronegatividade, da polaridade da ligação, etc. E aí, o que é interessante observar? Quando a gente está... Estou pensando aqui, memorizado. Tá, recuperei. Quando a gente está fazendo isso, vocês concordam que o hidrogênio ele está ficando mais positivo do que ele deveria ficar? Os elétrons estão tão longe dele que é como se ele ficasse aparentemente positivo. Os elétrons estão muito longe do hidrogênio. É quase como se ele estivesse fazendo uma doação de elétrons. Então, esse hidrogênio aqui está ficando positivo, mais um. Esse outro hidrogênio também está ficando positivo, mais um, já que o elétron está ficando muito distante dele. E esse oxigênio aqui, como ele está ganhando 2 elétrons, quase ganhando, né? Ele está roubando, meio que roubando um elétron do hidrogênio e outro elétron do outro hidrogênio, ele está ficando meio que menos 2. Porque o elétron ele não está exatamente no meio dos dois. Não é como se ele estivesse sendo compartilhado igualmente pelos dois. O oxigênio é mais ambicioso, ele é mais guloso, ele quer ter o elétron mais para ele. E justamente por isso ele vai ficar parcialmente negativo. É aquilo que a gente vê na questão de polaridade. O oxigênio ele fica com uma carga parcialmente negativa e os hidrogênios ficam com uma carga parcialmente positiva. E essa carga parcialmente positiva do hidrogênio é mais um, que ele está meio que parcialmente perdendo o elétron, e do oxigênio é menos 2, porque ele está meio que parcialmente ganhando 2 elétrons. Isso aqui que a gente chama, que a gente está dando essas cargas parciais, elas são os NOx. Isso aqui que é NOx. Esse menos 2 é o NOx do oxigênio, esse mais 1 é o NOx do hidrogênio, e esse mais 1 aqui é o NOx desse outro hidrogênio. Isso que é o NOx, são essas cargas parciais, no caso das ligações covalentes, ou cargas reais, no caso das ligações iônicas, onde realmente há doação de elétrons, que indicam meio que como que o átomo está se comportando naquela ligação. Se ele está ganhando mais elétrons ou se ele está perdendo mais elétrons. Se ele está perdendo elétrons, ele fica positivo, fica mais. Se ele está ganhando elétrons, ele fica negativo, ele fica menos. Tá, espera só um segundinho aqui, rapidinho, vou dar só uma pausa. Vamos copiando aqui o slide que não copiou ainda, que eu já retorno um segundinho. Gente, esse é o momento de quem não entendeu poder chorar, tá? Só um tempo livre.
sei lá. Tá aí, pronto, voltei, galera. Foi mal pela ausência. Estamos de volta. Aí, o que acontece? Esse NOx vai representar essa carga elétrica aparente ou real dos átomos, né? De cada elemento químico. Quando o átomo está perdendo elétron, a gente já viu que ele está sofrendo uma oxidação. Se ele está perdendo elétrons, ele está sofrendo oxidação. Logo, ele vai ter um NOx positivo, que é uma carga elétrica aparente positiva. Agora, se o átomo está ganhando elétrons, ele vai ter uma redução. Ele está ficando com um NOx negativo. Beleza? Se ele sofre redução, ele fica com NOx negativo. Se ele ganha elétrons, ou se ele sofre uma oxidação, ele fica com NOx positivo. E aí, nas ligações iônicas, o NOx sempre vai ser igual à carga. Não tem o que discutir. Se o átomo está doando 2 elétrons, ele está ficando um cátion bivalente. Então, ele está doando 2 elétrons, ele está ficando mais 2. Se ele está recebendo 2 elétrons, ele está ficando menos 2. Está ficando um ânion bivalente. Então, aqui nesse exemplo, ó, no NaCl, eu tenho o Na e o Cl menos. Se o NOx do Na do sódio é mais 1, quer dizer que ele sofreu oxidação porque ele perdeu elétrons. Se o NOx do cloro é menos 1, quer dizer que ele sofreu redução porque ele ganhou elétrons. Beleza? Na prática é isso daqui. Já nas ligações... Opa, pode falar, Leandro. Desculpa. É por isso que ele é aparente. Nossa, agora faz muito sentido o que você tinha falado de aparente. Por causa que ele meio que dá uma puxada, mas não é aquilo, não é... Nossa, faz real sentido. Agora é isso. Na ligação iônica, ele é real. É um NOx real. É literalmente a carga elétrica. Na ligação covalente, não. Já é um aparente, né? Mas nas ligações covalentes, obviamente, em teoria, você tem que fazer a fórmula estrutural, fazer a distribuição eletrônica dos átomos, botar os elétrons organizadinho, bonitinho. Mas acontece que não dá para você fazer isso toda vez, né? Não dá para sempre perder tempo fazendo a distribuição. Então, existem algumas regrinhas, importantes você saber essas regrinhas, para conseguir descobrir o NOx dos elementos químicos sem precisar fazer a distribuição eletrônica, sem precisar fazer a fórmula estrutural. Até porque nas ligações covalentes, essa fórmula sempre vai depender da diferença de eletronegatividade. E aí, por exemplo, ó, aqui nessa molécula de metano, CH4, eu tenho que o carbono ele é mais eletronegativo que os 4 átomos de hidrogênio. Se ele é mais eletronegativo, quer dizer que ele vai reter os elétrons mais próximos dele. Então é como se o carbono estivesse recebendo 4 elétrons, aparentemente, e cada hidrogênio estivesse perdendo 1. Então o carbono está ficando 1C menos 4, o NOx dele está sendo menos 4, e o NOx dos hidrogênios está sendo mais 1. Aqui nesse caso da molécula de água, como a gente acabou de ver, o oxigênio está meio que recebendo 2 elétrons, enquanto o hidrogênio está meio que perdendo 1 elétron cada. Então o oxigênio está ficando com o NOx menos 2, e cada hidrogênio está ficando com o NOx mais 1. Nessa molécula aqui, de Cl2, eu tenho diferenças de eletronegatividade entre os átomos de cloro? Não. Eu não tenho um átomo que é mais eletronegativo que o outro, né? Os dois têm a mesma eletronegatividade. Logo, eu não vou ter polaridade. Se eu não vou ter polaridade, eu não tenho NOx. Não tem diferença. Não tem como eu estar com um elétron puxando mais que ele. Quando eu não tenho diferença de eletronegatividade, por isso que nas substâncias simples eu sempre vou ter esse NOx igual a 0. Justamente porque ele não está ganhando nem perdendo elétron. Ele está ficando meio que na mesma ali, né? Compartilhando os elétrons bonitinho. Então, basicamente vai ser isso. Só que aí eu vou pedir agora para vocês prestarem bastante atenção, porque vai ter essas regrinhas do NOx que vocês vão ter que decorar. Essas regrinhas são bem importantes. Não vou passar tanto tempo para falar cada uma delas, mas é importante vocês lembrarem. Primeira regra, substância simples. O que é substância simples? É toda aquela molécula, toda aquela substância que é formada pelo átomo de apenas um elemento químico. Por exemplo, o Cl2. Cl2, o gás cloro, ele é uma substância simples porque só tem um átomo de um elemento, que é o cloro. O H2, que é o gás hidrogênio. O magnésio sólido, o sódio sólido, magnésio sólido, prata sólida, são átomos que são substâncias simples formadas por apenas um elemento de um átomo e não tem diferença de eletronegatividade. Então o NOx da substância simples sempre vai ser 0. Segunda regra do hidrogênio. Os átomos de hidrogênio sempre terão NOx igual a mais 1, com exceção dos hidretos metálicos, que o NOx vai ser menos 1. Quais são os hidretos metálicos? No caso são aqueles NaH, hidreto de sódio, hidreto de lítio, hidreto de berílio, hidreto de magnésio. Normalmente são ligações iônicas envolvendo hidrogênio, onde o NOx do hidrogênio vai ser menos 1. Em todas as outras situações, ou seja, com exceção dos casos em que o hidrogênio forma um hidreto metálico,
o hidrogênio vai ter NOx mais 1. Grave isso daí, é importante. Terceira regra, oxigênio. Os átomos de oxigênio, no geral, na grande maioria das vezes, sempre vai ter NOx igual a -2. Esse NOx de -2 vai ser, na maioria das vezes, constante. Com exceção de quando o átomo de oxigênio estiver ligado aos átomos de flúor, que aí o NOx do oxigênio vai ser mais 2, e quando ele estiver na forma de peróxido, que aí o átomo do oxigênio vai ter o NOx -1. Na maioria dos casos, NOx igual a -2, né? Molécula de água, ácido sulfúrico, dióxido de carbono, cal virgem. Mas quando ele estiver ligado ao flúor, né, F2O, o NOx vai ser igual a mais 2. E quando ele tiver no peróxido de hidrogênio, por exemplo, ele vai ter o NOx sempre igual a -1. Beleza? O oxigênio é mais interessante de ver, é mais um pouquinho fácil de identificar. Elementos aleatórios que nunca vão ter exceção à regra. Esses elementos aqui, eles sempre vão ter o NOx que vai estar determinado neles. Metais alcalinos da família 1A. Todos os metais alcalinos da família 1A sempre vão ter NOx igual a mais 1. Como é o caso do sódio, como é o caso do... esqueci os outros átomos agora, só lembrei do sódio por enquanto. Calma. Como é o caso do sódio, como é o caso do lítio. Sódio e lítio tem outros também, mas enfim. Todos os metais da família 1A, os metais alcalinos, sempre vão ter NOx mais 1. Metais alcalinos terrosos, que são os metais da família 2A, sempre vão ter NOx mais 2, que é o caso do cálcio, que é o caso do berílio, que é o caso do magnésio, sempre vão ter NOx mais 2. Beleza? O alumínio sempre vai ter NOx mais 3. O alumínio, independentemente da situação que ele tiver, a não ser quando ele for sólido, ele vai ter NOx mais 3. Beleza? Rapidinho. Pronto, tá. O alumínio sempre vai ter NOx mais 3, sempre, sem exceção alguma, tranquilo. Aí, próximo. A prata sempre vai ter NOx mais 1. Em qualquer um dos casos, sempre vai ter NOx mais 1 a prata, padrão da prata. O zinco sempre vai ter NOx mais 2, padrão do zinco também. Em todos os elementos que ele tiver, sempre vai ter NOx mais 2. É interessante vocês prestarem atenção que eu só botei metais aqui, né? Por que eu só botei metais? Porque os metais, eles sempre vão ter essa consistência de quererem doar elétrons com uma facilidade maior. E nesse caso, a gente tem esses átomos específicos. Pita, e os outros metais? Os outros metais, eles vão variar o NOx deles. O cobre, por exemplo, ele pode ter NOx mais 2 ou mais 4, a platina mais 1 ou mais 3. Esses elementos podem variar de NOx. Como é que eu vou saber quando esses elementos vão variar? Pita, aí é uma questão difícil. Para você saber, você vai ter que lembrar do NOx dos outros elementos que estiverem com ele. Normalmente, o cobre, por exemplo, vai estar com o oxigênio, que você já sabe que o NOx dele é -2. Ou então o hidrogênio, sabe que o NOx dele é mais 1. E aí você vai calculando, tá bom? Mas eu já vou explicar como é que funciona melhor isso. O flúor é um metal, né, que sempre vai ter o NOx igual a -1. O padrão do flúor é que sempre tem o NOx igual a -1. Quando que esses elementos aqui não vão ter o NOx igual a esses que eu botei do lado? Quando eles forem substâncias simples. O alumínio sólido, a prata sólida, zinco sólido, o flúor F2, quando é o cloro de gás de flúor, né? Eles vão ter aí, nesse caso, quando eles estiverem na forma de substância simples, eles vão ter o NOx igual a 0. Porque toda substância simples tem NOx igual a 0. Quinta regra. Essa regra é interessante, pessoal. Essa regra é aqui que a coisa começa a ficar divertida. Presta atenção. A soma do NOx de todos os elementos do átomo de uma substância neutra tem que dar 0. O que isso quer dizer? Quando tiver uma substância composta ou simples, a soma dos NOx dos seus elementos, ela sempre vai ter que ser igual a 0. Então, um exemplo aqui, ó. O Fe2O3. Deixa eu brincar um pouquinho com vocês. O exemplo é Fe2O3. Esse é o exemplo. Beleza? O que a gente sabe? A gente sabe que essa substância aqui, ó, essa é uma substância composta
porque ela é formada pelos átomos de mais de um elemento químico, no caso tem ferro e oxigênio, e ela é uma substância neutra. Quer dizer que ela é uma substância neutra, Pita? Quer dizer que a soma dos NOx dela é igual a zero, porque eu não tenho, por exemplo, aqui entre parênteses mais 2. Quando eu tenho assim, entre parênteses mais 2, ou menos 1, ou mais 1, aí eu sei que a substância dela não é neutra. Mas nesse caso aqui, eu não tenho nada indicando que ela não é uma substância neutra, então eu vou assumir que ela é uma substância neutra. Logo, a soma dos NOx de todos os átomos que a compõem tem que ser igual a zero. Ou seja, se eu somar os NOx dos átomos de ferro e os NOx dos átomos de oxigênio, a soma total tem que ser igual a zero. Vocês conseguem lembrar para mim qual que é o NOx do oxigênio? -2. -2, né? Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Como é que eu vou mostrar para vocês fazerem sempre? Ó. F é 2, O3. O NOx do oxigênio é qual? Vou botar em vermelhozinho aqui em cima. É -2. Eu sei o NOx do ferro. O NOx do ferro é algum NOx padrão daqueles que eu mostrei para vocês? Que não sofrem exceção à regra? Ixi, nossa, não lembro do ferro, acho que não. Não mostrei. O Tem que NOx do ferro é variável. Ele varia bastante varia, né, com o átomo. Mas beleza. O NOx do oxigênio é -2. Quantos átomos de oxigênio eu tenho ao todo? 3. Tenho 3 átomos de oxigênio. Logo, eu vou fazer o seguinte. -2 vezes 3. Eu obtive quanto? Eu obtive -6. Certo? -2 vezes 3 é igual a -6. O que é -6? O -6 é o somatório dos NOx dos átomos de oxigênio. Fez sentido? Fez, né? Agora, como é uma substância neutra, a soma dos NOx de todos os átomos que estão participando dessa substância tem que estar igual a zero. Ou seja, o -6 dos átomos de oxigênio somados à soma do NOx dos átomos de ferro tem que dar igual a zero. Ou seja, vocês conseguem identificar qual tem que ser o NOx total dos dois átomos de ferro para essa soma dar igual a zero? +3. +3, né? Cada átomo de ferro tem que ter +3. Peraí, deixa eu fazer com outra cor, porque eu acho que fica mais explicativo. Cada átomo de ferro tem que ter NOx +3. Por que +3, Peter? Eu não entendi. Porque se eu tiver NOx +3, e eu multiplicar por 2, que é a quantidade de átomos de ferro que eu tenho, eu vou obter +6. E +6 menos 6 é igual a zero, que é a soma total dos NOx dessa substância. Então, como que faz o seguinte? Quando você obtiver o NOx de um dos átomos, você vai fazer uma incógnita, uma equaçãozinha simples. Ó, eu sei que o somatório dos NOx dos oxigênios é -6. E eu sei que essa soma, junto com o NOx do ferro, que eu não sei qual junto com os dois NOx do ferro, que eu não sei qual tem que dar zero. Ou seja, X, que é o NOx do ferro, que eu não sei quanto é, vezes 2, que é a quantidade de átomos de ferro que eu tenho, menos 6, tem que ser igual a zero. Aí eu vou ter o quê? 2x é igual a 6, porque eu vou passar o 6 para o outro lado, né? E aí o x vai ficar igual a 3. Como está positivo, é igual a +3. Se fosse negativo, seria -3 normal. Tranquilo? Essa é a sominha que a gente faz aqui, pessoal. Vou salvar, fechar agora não. Aí, ó, a gente sabe que o NOx do oxigênio é -2. Logo, 3 vezes -2 é igual a -6, né? Que é o NOx total dos átomos de oxigênio. O NOx de 2 átomos de ferro tem que somar +6. Então, o NOx de um átomo de ferro é igual a +3. É assim que eu descubro o NOx desse átomo de ferro. Esse é outro exemplo aqui, ó, de sulfato de cálcio. A mesma coisa. Mas aí, vou fazer esse outro exemplo aqui só para ajudar. Aí a gente encerra por aqui a aula de hoje. O átomo, peraí, é o CaSO4. Esse aqui é o átomo. Essa molécula é uma substância simples? Ela é simples? Ela é ela não é simples, ela é composta. E quando ela é simples, quer dizer que ela é formada por um átomo de um elemento. Ela é composta. Mas ela é neutra ou ela está na forma de algum íon? Ela está neutra. Ela está neutra, né? Eu não tenho nenhum íon aqui indicando. Se ela está neutra, a soma total dos NOx dos elementos aqui dentro tem que dar igual a zero. Então vamos lá. Qual é o NOx de um átomo de oxigênio? Eu sei. -2. -2. Qual é o NOx de um átomo de enxofre? Eu sei qual é? Não. Não sei qual é, vou chamar de X.
Qual é o NOx de um átomo de cálcio? Eu sei qual é? Acho que é -1, Mais um. dois. Mais 2, valeu. É +2. O cálcio é um átomo é um metal alcalino terroso. Os metais alcalinos terrosos sempre vão ter NOx +2. Então, beleza. Eu sei aqui o NOx dessas galerinhas, vou achar o NOx do enxofre. Ao todo, eu vou ter -2, que é do oxigênio, vezes 4, já que eu tenho 4 átomos de oxigênio. Ao todo vai dar -8. O cálcio eu vou manter o +2. E o enxofre, eu não sei qual é X. Então, peraí, rapidinho. Pronto. Eu vou ter 2 mais X menos 8 é igual a 0. Eu vou encontrar no final que X é igual a +6. Esse é o NOx do enxofre, +6. Tá Não legal? tem nada a ver porque ele tá na família dos calcogênios, não, né? Não, não tem nada a ver. Ele vai variar bastante. O enxofre Tá. varia bastante do NOx, tá legal? Beleza. Ou seja, fazendo aqui esse cálculo, a gente vai obter que o X é igual a +6, né? Já viu. Agora, quando os átomos formam um íon, por exemplo, no SO4-2, a soma final só não vai dar 0, vai ser -2. Ao invés de somar tudo ter que dar 0 no final, é só a soma de tudo vai ter que dar -2. Então, o NOx do oxigênio é -2. Logo, 4 vezes -2 é igual a -8. Se a soma dos NOx tem que dar -2, então a soma do enxofre tem que ser +6, para que 6 menos 8 é igual a -2. Basicamente, ao invés de dar 0 no final, tá dando -2, né? Porque é a carga desse íon. No caso do CO3-, carbonato, mesma coisa. A carga final tá dando -2, então o resultado tem que ser -2 da soma dos NOx de todo mundo. É só isso. Tem que ficar atento se é uma substância neutra ou não, se está na forma elétrica de um íon. Aqui eu fiz uma tabelinha para ajudar vocês decorarem melhor quais são os NOx fixos dos átomos, né? Fica bonitinho. Quem quiser tirar um print gostoso, essa tabelinha vai ajudar vocês bastante à frente, tá legal? É bem útil essa tabela. Existem outros átomos que também vão ter uma paralelidade melhor? Existem. Mas esses aqui são fixos 100%, tá legal? Isso daqui é bem mais fácil e vai cair mais vezes também. Se vocês souberem esses aqui, os outros ficam mais simples. Tá legal? E essa era a aula de hoje, galerinha. A próxima aula a gente vai ver melhor como é que funciona essa questão de óxido-redução na estequiometria em si. Mas a gente deu uma boa introdução hoje. E tentem fazer esses exercícios aqui. Tá legal? Leandro, pode falar. Ô, Pita, a gente não tem um caderno de exercícios número 4. Vocês não têm? Não, a gente parou no capa 6, na real. Então é referente Não, ao caderno beleza. de exercício 3. Eu vou, então, tirar o print e postar no direcionamento da aula. Tá bom? Das questões? Beleza, fechou. Boa, galerinha. Vocês vão ter monitoria agora, eu acho, né? É isso? Acho que sim. Bom, então, boa monitoria pra vocês, tá legal? A gente se vê de novo semana que vem, pessoal. Um beijão.